Você está em Tela Política em mais um episódio com entrevistas com personalidades políticas do interior de São Paulo. Você sempre nos acompanha a qualquer momento também pelo nosso Tela 2. Na entrevista de hoje a gente conversa com o Renato Pupo, vereador de Rio Preto, pré-candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, Casagrande, satisfação minha também estar aqui conversando com você e com todos que nos acompanham aqui na Tela Política. Vamos lá, a Lespe aprovou recentemente a criação da Polícia Penal. A gente sabe, claro, que é uma adequação do Estado à Constituição, mas como que se avalia esse movimento? Polícia Penal é uma necessidade que se tem aqui no Estado? Eu acho que foi um passo importante porque nós temos um problema que diz respeito à custódia de preso e à remoção de presos. E isso aí ocupava tempo e ocupava gente das polícias civil e militar. E pelo que eu vi dessa PEC, que acabou de ser aprovada, tudo isso agora vai se concentrar nos policiais penais. Se de fato acontecer da forma como está sendo anunciado, a tendência é liberar os policiais civis para a investigação, que é a sua atividade fim, e os policiais militares para o policiamento de rua. Eu costumo dizer para os alunos na faculdade que é o policiamento antes que o crime aconteça, porque na segurança a gente tem o anticrime e o pós-crime. O anticrime é da militar para impedir que aconteça e o pós-crime é da civil para apurar a responsabilidade depois de ocorrido. E a Polícia Penal, aí, de acordo com o que está sendo noticiado, ela fica encarregada da custódia de preso, do transporte de preso, aliviando as duas polícias. Pela experiência do senhor em segurança pública, o senhor acha que é uma implantação rápida, é uma mudança de chave de maneira repentina, ou ainda a gente vai demorar para conseguir ver ela funcionando plenamente? O serviço público, pela sua característica, ele às vezes enfrenta uma certa morosidade diferente da iniciativa privada, porque tem aquela coisa de concurso e tudo mais. Mas, no caso, vai haver uma adaptação dos, por exemplo, agentes de segurança penitenciária, que são os ASP, da SAP. Então, como já tem os cargos, essa adaptação tende a dar maior agilidade. E o governador, que eu conheço, sou suspeito para falar, mas eu conheço a sua dinâmica, que é o governador Rodrigo Garcia. Ele é uma pessoa de muita atitude, por isso eu acredito que ele vai conseguir, sim, dar a celeridade necessária. Eu já tive a oportunidade de entrevistar lideranças do Sindicato dos Delegados, dos Policiais Civis do Estado, e várias vezes disseram sobre a falta de estrutura humana para dar conta do recado. O senhor está na polícia há 3 décadas. Como o senhor enxerga a Polícia Civil Paulista hoje e como ela se desenvolveu ao longo do tempo? É suficiente para a demanda que se tem? Então, eu sou delegado de polícia, como você falou, há 30 anos, completei em maio. E realmente a gente sofre com uma redução do efetivo. Isso não é só a Polícia Civil, todas as polícias. Na verdade, o serviço público de modo geral, o judiciário sofre com isso, justamente por causa dessa burocracia. Um policial aposenta, outro policial morre, outro policial pede exoneração porque passou num outro concurso ou porque migrou para a iniciativa privada. E essa reposição, ela é morosa porque o concurso é moroso. Então você tem que primeiro aprovar uma lei criando cargos, se você quiser aumentar, ou se não quiser aumentar, se for só para reposição, mas tem que autorizar o concurso, soltar o edital. São várias fases, dependendo do concurso, 2, 3, até 4 fases. Depois tem o curso de formação e tudo isso leva tempo. Então essa reposição está sendo morosa e não está acompanhando a debandada que ocorre. O senhor acredita que isso de alguma forma impacta na qualidade da investigação? Claro que se tivéssemos mais pessoas seria melhor, mas apesar de tudo nós temos policiais muito vocacionados. O estado de São Paulo é um exemplo, a gente recebe na Academia de Polícia em São Paulo polícias de outros estados que vêm aqui aprender com os nossos policiais. Não vou falar conosco porque não sou eu que ensino, mas são os nossos policiais. E nós temos aqui em Rio Preto uma particularidade: você pega índices de cidades do mesmo porte e os índices de Rio Preto são melhores. Estão longe da perfeição. Claro, eu acho que isso nunca vai ser atingido por polícia nenhuma no mundo, Eu costumo dizer, até para os meus policiais, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, apesar dos índices positivos, a gente está sempre se aperfeiçoando, sempre tentando melhorar, e a gente tem conseguido evoluir aos poucos. Quero falar um pouco agora de ambiente da Assembleia Legislativa de São Paulo. A Lespe teve aí alguns casos polêmicos nos últimos meses, falta de decoro, casos de assédio e tudo mais. Quando a gente fala de perfil de político, diz muito sobre como vai ser a conduta dele em determinada situação. Como que o senhor se autoavalia? Qual a leitura que o senhor faz do seu perfil, Renato Pupo, como uma figura pública, como um político? Tá.
A autoavaliação é complicada, mas eu vou falar com base no que eu ouço a meu respeito. Tá? Em primeiro lugar, eu acho que um requisito, algumas pessoas apontam como uma qualidade, eu acho que é um requisito no político: seriedade, honestidade. E eu posso falar a meu respeito porque, como eu disse, nós dissemos no início do programa, eu tenho 30 anos como delegado de polícia e já 10 anos como político, vereador, estou no meu 3º mandato. E nunca se ouviu nada a meu respeito que desabonasse a minha conduta, a minha imagem. Então eu sou tido como um homem sério, e eu sei que sou. Eu às vezes até perco alguns apoios por causa da minha seriedade, porque eu não prometo aquilo que eu não posso cumprir. Um homem sério, tenho coragem, já enfrentei alguns dissabores na vida por causa da minha coragem, nunca me acanhei diante das adversidades, aquilo que exige uma personalidade mais forte, eu sempre enfrentei, tanto na polícia quanto na política. Na polícia, os maiores dissabores que eu tive foi quando eu tive que prender policiais envolvidos com o crime, e não me acanhei. Ganhei inimigos dentro da própria instituição, alguns até me chamavam de perseguidor, nunca fui, ou fui perseguidor do crime, né? Então, e na política, eu me lembro do meu primeiro mandato, a gente tinha muitas notícias de corrupção no governo Valdomiro, e eu sempre enfrentei com a coragem necessária, porque a Constituição dá essa independência ao poder legislativo, né? Fala, os poderes são harmônicos e independentes, mas o que a gente vê da cultura brasileira, um legislativo subserviente ao executivo. E eu, como vereador aqui, sempre soube cumprir o meu papel. Uma das nossas funções, além de legislar, talvez a principal a nível municipal, é fiscalizar o executivo. Eu sempre soube fazer isso. É assim que eu sou visto pela população. O senhor é uma figura que apoia o atual governador Rodrigo Garcia numa eventual eleição do senhor lá em outubro, uma eventual eleição do Rodrigo Garcia. Como seria a sua postura? Como fugir dessa ideia de ser um apoiador cego de quem está ali por você ser a situação e conseguir fiscalizar os seus pares? Então, mas o apoiador não precisa ser cego. A única diferença, quando você é da base, aquilo que você vislumbra de errado, você corrige numa reunião. Se você tem acesso ao gestor, você não precisa, talvez, ir para a tribuna. Você pode corrigir numa reunião, pode corrigir dentro de 4 paredes, apontando. Eu vou dar um exemplo, nós falamos aqui da Polícia Penal. Eu levei esse fato para o Rodrigo. Eu fui procurado por alguns colegas, até representantes do Ministério Público também, que abraçaram a causa, e levei isso ao Rodrigo. Não sei se foi por causa da minha interferência ou se mais alguém havia levado, mas nós acabamos de ver aí o resultado. Uma PEC, com certeza tem o aval dele, apesar da independência do Legislativo, eu estou convicto que tem o aval dele. Então eu acho que você pode trabalhar dentro de 4 paredes, no bom sentido. Em vez de você fazer barulho quando você discorda de alguma coisa, você leva o problema ao gestor. Porque eu acho que o aliado ele não pode ser bajulador. O aliado tem que mostrar também os equívocos para ajudar a corrigir os erros. Quero falar um pouco sobre uma declaração pública que o senhor já deu anteriormente sobre emendas impositivas. O senhor já deu declarações dizendo que é contrário a esse tipo de emenda. Por qual motivo? Exato. Essas emendas impositivas vieram à tona no passado, eu não me lembro se foi no meu primeiro ou no meu segundo mandato, acho que foi no segundo, e eu fui contra, e agora começou um movimento dentro da Câmara para voltar com isso. E eu já me manifestei, eu sou muito autêntico, como eu falei, às vezes eu até ganho alguns inimigos por isso, mas eu sou muito autêntico e falei, quando me procuraram, eu falei, sou contra, não quero criar expectativa em ninguém. Vou dizer o porquê. Primeiro lugar, são 2 problemas. Vamos começar pelo mais leve. Ainda que todos estejam bem intencionados, isso acaba gerando erro na distribuição dos recursos, porque o gestor ele é eleito para administrar o município e o orçamento ele é aprovado no ano anterior. E quando começa essa ingerência, isso descontrola, e mais do que isso. Às vezes, o representante do Legislativo ele leva uma emenda para uma entidade ou para um bairro, porque aquilo vai dar mais retorno para ele politicamente. Isso em detrimento de uma outra entidade que talvez precise mais, mas que não dê o mesmo retorno político. Então já começa um desequilíbrio aí, eu sou contra. Agora, o mais grave, eu não posso afirmar, eu seria leviano se eu afirmasse, não, isso vai ocorrer. Mas eu tenho receio que ocorra, porque a gente já viu notícias em outros lugares. É o tal do pedágio. A gente tem conhecimento de casos em que o representante do Legislativo destina uma emenda para uma determinada entidade, vamos lá, uma emenda de 100 mil reais, fala, só que eu quero 10 ou 20 comigo, né? É o pedágio que eles falam. Então, naquela entidade acabam chegando a 80 ou 90 mil apenas. E a entidade, por mais séria que seja,
algumas se sujeitam a isso. Falam, pô, se eu não concordar, uma outra concorda e a gente fica sem. Então eu acho isso muito perigoso, por isso eu sou contra. Isso em todas as esferas? Na Alesp também, na Câmara dos Deputados? Até porque a gente tem a emenda do relator, por exemplo. Então, não, mas a emenda do relator eu sou contra por causa da falta de transparência. Agora, a nível estadual e a nível nacional, talvez... Eu preciso conhecer melhor, estando lá. Se eu estiver lá, eu vou analisar melhor isso. Mas pela característica, talvez isso seja necessário, porque a pessoa que entra para representar a sua região na Alesp ou a sua cidade na Câmara dos Deputados, ele entra para lutar, inclusive com recursos financeiros. Então, talvez seja uma necessidade, mas a nível de município, não. Em 2018, o senhor teve pouco mais de 24 mil votos, né, e não foi eleito. O que você atribui a esse resultado? O que faltou para conseguir chegar ali e ser um representante de Rio Preto na Alesp? As circunstâncias naquela ocasião eram adversas, bem diferentes do que ocorre agora. Primeiro, eu não tinha uma dobrada para federal. A minha dobrada da época era o então vice-prefeito de Rio Preto, que era meu colega de partido e, em cima da hora, resolveu mudar os planos. Isso me deixou órfão, entre aspas, mas me deu muita força, porque eu fiz uma campanha amadora, tive 24 mil votos, mais do que esse então companheiro, e eu enfrentei aqui em Rio Preto 3 deputados estaduais indo para a reeleição, que eram o Bolsoni, o Vaz Lima e João Paulo Rilo, e teve o fenômeno 17, que passou varrendo. Hoje as circunstâncias são bem melhores. Por exemplo, eu tenho de cabeça a classificação aqui em Rio Preto. Em primeiro lugar ficou a Janaína Pascoal, com 29.713 votos. Que não é da região. Não é da região e nunca mais voltou aqui. E hoje tem um movimento muito forte nas ruas para que o eleitor riopretense vote em gente daqui. A Janaína Pascoal nem se sabe se vai sair a estadual. Ela estava tentando se viabilizar o Senado, talvez a Câmara, mas mesmo que dispute novamente a Assembleia, nunca mais voltou aqui, não repete aquela votação. Segundo lugar aqui foi o professor Orlando Bolsoni, atual vice-prefeito, está fora da disputa. Terceiro lugar fui eu. Quarto lugar foi o João Paulo Rilo, que vai à federal. Quinto lugar foi o Vaz Lima, está fora da disputa. Até eu consultei antes de aceitar o convite, em respeito, porque ele era uma liderança, que é uma liderança. Mas ele falou, não, Renato, estou fora. Sexto lugar foi o Edinho Filho, filho do prefeito, tá, vai à federal. Sétimo lugar foi o Arthur Mamãe Falei, que foi cassado, está fora da disputa. E o oitavo lugar foi o Marco Casale, engenheiro, empresário aqui, está fora da disputa. Até nós temos um café marcado, falou que vai me apoiar. O Bolsoni também está dando um apoio. Então, dos 8 primeiros colocados, só eu e talvez a Janaína Pascoal. Então, as circunstâncias são muito favoráveis. Surgem outros candidatos? Claro que surgem, não há disputa fácil. Mas eu acho que em 2018 a disputa era muito mais pesada. O senhor tocou num ponto interessante, que é em relação a essa do candidato que recebe muitos votos e não é da região. A população, o eleitor ainda se vê seduzido por figuras midiáticas ou por figuras que são caçadoras de voto, e elas não têm a consciência da importância de se ter um representante da região na Alesp ou na Câmara, enfim? Sem dúvida, isso acontece e a maior prova foi os números aqui que eu acabei de falar, né? Janaína Pascoal e Arthur Mamãe Falei, juntos levaram 35 mil votos de Rio Preto. Mas aqui em Rio Preto, eu acho que o pessoal aprendeu com isso que aconteceu. Nós tínhamos 3 representantes na Alesp e hoje nós não temos nenhum. Então a gente ouve na rua, e eu não uso esse discurso porque eu não quero me indispor com candidatos de fora, em respeito, mas a gente ouve da população esse movimento forte. Eleitor riopretense, vamos votar em gente daqui. E eu fico muito à vontade, porque eu tenho 54 anos de idade, 54 anos de Rio Preto. Nasci em Birigui, janeiro de 68, em março de 68, meus pais vieram para cá, se fixaram aqui, meu pai era promotor de justiça, na época o promotor morava na comarca onde trabalhava, logo após o meu nascimento ele foi transferido para Rio Preto, eu vim para cá e aqui estou até hoje. A escolha pelo PSDB, o senhor acha que é uma escolha acertada para a sua carreira política? Eu acho que sim. Eu enfrentei uma certa resistência, eu sou servidor público e o funcionalismo tinha uma certa resistência ao PSDB. Mas eu apostei nisso porque eu acredito no Rodrigo Garcia e outros nomes que estão no seu entorno. E aos poucos as pessoas vão vendo que a proximidade, ela traz bons frutos, a proximidade com o governo. E sabem da minha característica, dei o exemplo da polícia penal, então quando a gente não concorda com alguma coisa, a gente senta e dialoga, melhor do que ficar tirando pedra. Eu costumo dizer, tacar pedra em avião não dá resultado nenhum. Agora o diálogo traz bons resultados sim, confio muito no governador Rodrigo Garcia, conheço há mais de 40 anos,
esteve em casa me convidando para vir para o grupo na ocasião, após a eleição de 2018, e desde então nunca me decepcionou e eu tenho certeza que não vai decepcionar, nem a mim, nem a população que acreditar nele. A gente está falando num caso que o senhor está com o PSDB, enfim, na situação, como governo. Numa eventual eleição de Haddad, por exemplo, que o PSDB passaria a ser oposição, esse cenário muda muito? Muda a maneira de agir. Eu já fui aqui em Rio Preto, tanto oposição quanto situação. E mesmo na oposição, o que vinha de bom do governo, eu apoiava. Eu falo que muda a maneira de agir. Como eu falei, quando você é oposição, talvez você não tenha acesso para mostrar aquilo que você considera equivocado do gestor. Você vai na tribuna, você trata disso publicamente. Quando você é a situação, você trata disso numa reunião, sem alarde. Uhum. Talvez essa maneira de agir. Mas o que eu tiver que apoiar de uma eventual gestão da qual eu não faça parte, eu vou apoiar. Mas eu não creio nessa possibilidade. Com todo respeito aos adversários, o Rodrigo Garcia está crescendo muito, eu tenho certeza que vai crescer mais, e eu estou convicto de que ele será o próximo governador do estado, o que será muito bom para Rio Preto e região. O senhor não é um opositor, então, que coloca obstáculo no meio do caminho. O senhor é um opositor que fiscaliza, cobra, mas consegue enxergar coisas positivas na oposição? A minha vida sempre foi assim. E na política, a gente traz para a política a maneira de agir na vida. Eu nunca fui um homem extremado. Teve um episódio aqui em Rio Preto que ficou marcado. No governo Valdomiro ali, eu era oposição. E ele mandou um projeto para a Câmara que exigia a maioria qualificada, que são os 2/3. E ele não tinha os votos na base dele. Eu não me lembro o que aconteceu, a base estava meio rompida com ele. E esse projeto foi aprovado com o meu voto, que era da oposição. Então, isso mostra o bom senso, o equilíbrio. Era bom para Rio Preto, eu não consigo barrar algo que eu considero positivo simplesmente porque sou oposição. O senhor fala aí, né, que acredita que Rodrigo Garcia vai ser eleito aqui em São Paulo, mas os números ainda não mostram isso. Ele tem tido uma reação nas últimas pesquisas, Sinfora SBT mostrou uma liderança na cidade de Rio Preto, mas o Datafolha mostra ali o empate no segundo lugar com Tarcísio de Freitas e Haddad em primeiro lugar. Minha pergunta é, caso ele não seja eleito, a gente sabe que o PSDB está vivendo um momento de, digamos, uma readequação interna, de uma crise interna que está passando, está exteriorando um pouco disso. Caso ele não seja eleito, seria o início do fim do PSDB paulista? Eu acho que não, mas eu repito, eu estou convicto, Casagrande, de que ele será eleito. Essa pesquisa que vocês fizeram mostrando que ele tem 24% das intenções de voto em Rio Preto, isso é muito bom e está acima da expectativa nossa, inclusive. As pesquisas no estado também mostram isso, ele está acima das expectativas, ele está crescendo e ele tem conteúdo. Nessa estada dele em Rio Preto no dia 30, no último dia 30, o que ele tinha de coisas para anunciar, anunciou inclusive uma coisa que eu acompanhei de perto, que foi a pavimentação da vicinal da Vila Azul. Eu comecei a luta por essa pavimentação no meu primeiro mandato. Eu me lembro que na época o Marcelo Gonçalves, que foi deputado estadual, quando ele viu na mídia, me ligou para desejar boa sorte, porque ele falou, Pupo, quando eu fui deputado, eu tentei, foi prometido, eu sobrevoei a área e até hoje não saiu, tomara que você consiga. E nós conseguimos agora, com a ajuda do Rodrigo Garcia e do Marco Vignoli. Isso já havia sido prometido, eu fui na Vila Azul, fiz reunião com as pessoas e nessa estada do dia 30 ele autorizou aqui, nós até fizemos um vídeo juntos, mandamos para as pessoas lá. E não foi só isso, nós temos o IML em Rio Preto, o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística, 2 institutos importantes, fazem perícias, fazem exame de corpo de delito em vítimas de tentativa de homicídio, lesão corporal, crimes sexuais, em locais inadequados. E quando o Rodrigo foi eleito vice-governador, aquela ocasião que eu falei que ele esteve em casa, eu falei, você está com pressa? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou te levar num lugar. E levei num terreno que eu havia conseguido, com muita luta como vereador, uma doação para o Estado. Eu falei, olha, contei toda a história para ele. Eu falei, eu vou precisar da sua ajuda. Ele falou, nós vamos ajudar. E as obras já estão em andamento. No finalzinho do ano, e tudo assim, no final do ano eu recebi a informação que dia 17 de janeiro seriam iniciadas as obras. Por incrível que pareça, no dia 17 de janeiro as obras foram iniciadas, estão em andamento. Então o Rodrigo tem muita coisa para mostrar, não é um homem de pirotecnia, ele é um homem de atitudes. E aquilo que ele fez, agora vai se tornando conhecido da população. E à medida em que isso vai se tornando conhecido, ele vai subindo nas pesquisas. A gente está falando do atual governador, que se vende como novo governador, que era vice de João Dória. João Dória ficou emaranhado num imbróglio político de
pré-candidatura à presidência da República. O senhor, como tucano, como que avalia todo o contexto que envolveu Dória nessa disputa e agora ele longe da vida pública política? O Dória é um vencedor na iniciativa privada que veio para a política talvez sem aquela experiência política. Um homem que se deu muito bem na iniciativa privada na área de comunicação, mas que como gestor talvez não tenha sabido se comunicar. Foi um homem de coragem, e uma coisa que a gente aprende na política é que a popularidade é uma jaula. E ele não ficou enjaulado, não ficou preocupado com a sua popularidade. Quando teve que tomar medidas impopulares, ele tomou, acreditando naquilo que ele estava fazendo. Porque eu falo que na política, mais importante do que você decidir por A ou por B, é a sua motivação. O eleitor pode até não concordar com a sua decisão, mas não pode discordar da sua motivação. Então, ele estava com a melhor das intenções e tomou as decisões que ele acreditava serem as melhores, mas talvez não tenha sabido se comunicar muito bem. Isso gerou para ele um certo desgaste. Já o Rodrigo, ele tem essa facilidade de se comunicar, porque ele está há 24 anos na vida pública aí, e longe de qualquer problema. O Rodrigo, ele, mesmo quando as pessoas não concordam com ele, as pessoas se convencem de que ele agiu com as melhores das intenções. Quero falar de uma outra figura famosa no meio dos tucanos, que é Geraldo Alckmin. Alckmin é um traidor do PSDB ou a visão de Brasil dele mudou? Eu não gosto de adjetivar as pessoas, falar de traidor, né? Até porque, como eu falei, eu não conheço a sua motivação. Eu acho que ele tomou uma decisão que desagrada o seu eleitorado. Talvez ele esteja equivocado, acredito, porque se desagrada o pessoal que acompanhou por décadas, e eu tenho tomado café com pessoas que sempre foram fãs do Dr. Geraldo e não aprovam a sua decisão. Então, acho que foi sim uma decisão equivocada dele, não combina com o seu perfil, com o seu histórico, mas não vou adjetivá-lo, né, porque eu não sei o que o levou a tomar essa decisão. O PSDB bate muito na tecla de terceira via, terceira via, terceira via. Simone Tebet, que o PSDB vai apoiar, se apresenta como a terceira via, mas as pesquisas mostram que ela realmente não conseguiu chegar a ter um desempenho, pelo menos até agora, de intenção de votos para o futuro. É a melhor opção, na opinião do senhor? Olha, eu acho que é uma ótima opção. O Brasil está dividido e eu não gosto de radicalismo. Falei isso já no programa. Extremo, para mim, eu gosto muito de uma frase do Rodrigo que fala nem para a direita, nem para a esquerda, em frente. E agora não é nem em frente, ele está subindo tanto que o pessoal fala nem direita, nem esquerda, para cima, né? E a Simone representa esse equilíbrio, longe dos extremos. Realmente, nas pesquisas ainda não decolou, mas a campanha ainda não foi iniciada. A nossa expectativa é que ela cresça quando a campanha for colocada nas ruas aí. Ela tem o provável vice, que vai ser o senador Tasso Gereissati, homem de muito respeito, né? Então a gente acredita nisso e torce por isso. A gente fala que o PSDB tem uma impressão digital, pelo menos de um dos dedos, na eleição de Bolsonaro em 2018. Pergunta que eu faço para o senhor enquanto tucano, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, apoiaria Bolsonaro? Eu sou um homem de grupo. Inclusive, para aceitar essa candidatura, a primeira pessoa que tocou no assunto comigo foi o atual governador Rodrigo Garcia. Na época ele era vice-governador, e dentro do gabinete dele me perguntou se eu seria candidato ou não. Eu falei, Rodrigo, eu sou homem de grupo, eu tenho disposição, mas não tenho obsessão. Se for bom para o grupo, eu sou, se não for, eu ajudo de outra forma. E ele falou, se você tem disposição, eu prefiro que você seja. Então eu sou um candidato a convite do governador para servir um grupo no qual eu acredito muito. No primeiro turno, presidência, o candidato do nosso grupo, ou a candidata do nosso grupo, muito provavelmente Simone Tebet. Se tiver segundo turno, nós vamos avaliar. Primeiro, pode ser que a Simone Tebet esteja. Se ela estiver, óbvio, será minha candidata. Se não estiver, aí nós temos que analisar quem são as opções e aquilo que o grupo decidir, eu devo seguir. E qual o senhor acha que deve ser a tendência nesses dois nomes que eu falei, na polarização Lula-Bolsonaro? Uma tendência mais a Bolsonaro novamente, uma tendência à neutralidade ou uma tendência a Lula? Do nosso grupo? Exato. Nas reuniões das quais eu participei, o pessoal não está trabalhando com essas possibilidades ainda. O pessoal está muito focado na eleição do Rodrigo Garcia, muito otimista com relação a isso, porque, como eu disse, ele está acima das expectativas. Eu tive numa reunião no Palácio não faz muito tempo, era para ele chegar nessa época do ano com 10%, e ele está beirando os 15% a nível de estado. Rio Preto, vocês já falaram, 24%, um quarto do eleitorado. Então o pessoal está muito focado na eleição dele. E
a nível nacional, trabalhando com a hipótese da Simone Tebet. Ninguém sentou para conversar isso ainda. Eu acho que isso aí vai ser discutido no momento oportuno. Só para a gente encerrar, o senhor, desde a sua primeira candidatura em 2008 até agora, são 14 anos aí de envolvimento com a vida da política. Por que o senhor quis entrar na política? Casagrande, você está bem informado, por isso o programa faz tanto sucesso. Eu entrei na política porque desde jovem eu aprendi que de política a gente não precisa gostar, mas tem que se interessar, porque tudo na vida da gente está relacionado com política. Vejam o combustível, por exemplo, que o Rodrigo Garcia foi o primeiro governador a baixar o combustível. O pedágio que a gente tanto reclama, ele anunciou nessa estada dia 30 aqui, o congelamento do pedágio. Tudo na vida da gente está relacionado com política. Eu aprendi isso, aprendi que a política é muito importante. E eu, como um profissional da segurança, eu entrei na política institucional. Sou integrante da diretoria da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo e também do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. E como tal, eu ia muito à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados, e acabei sendo convidado pelo então deputado Regis de Oliveira, desembargador, é da nossa região, da querida Monte Aprazível, eu era amigo da família, e ele me convidou. Então eu acabei entrando por isso. Eu comecei com a política institucional, surgiu o convite, entrei e pude de perto perceber o quanto eu posso ser útil, o quanto eu posso ser contribuído. Eu vejo que o nosso tempo já está no fim, mas se a gente tiver uma nova oportunidade, eu quero poder dizer o quanto nesses 10 anos de política eu consegui por Rio Preto e região. O exemplo são esses dois que eu falei aqui, tanto a construção do prédio do IML, Instituto de Criminalística, quanto a pavimentação da vicinal da Vila Azul. Agradeço muito a participação do senhor aqui no Tal da Política. Eu que agradeço. Como eu disse, é um prazer, eu gosto muito, eu sou um homem muito transparente. A oportunidade da gente falar sobre o que fez, por que fez, isso é muito importante. Legal. Pessoal que está em casa, que está nos acompanhando em múltiplas telas, muito obrigado aí pela parceria de vocês. Lembrando que em tela2.com.br é possível rever outras entrevistas que o nosso Tela Política fez ao longo desta temporada. Valeu demais, hein? A gente se vê.